aliás, não é só a questão de controle da produção, eu precisar garantir que esse cara trabalhe na fábrica para eu ver, para eu fazer ele trabalhar mais e produzir mais. Você também tem estudos científicos, e ao longo do século XVIII você tem vários engenheiros, vários cientistas trabalhando na criação de máquinas que vão aumentar a eficiência do trabalho. Então, é mais lucrativo se você tiver um trabalhador trabalhando de forma mais eficiente do que você ter vários trabalhadores. E aí começam a surgir novas tecnologias para tornar o trabalho mais eficiente. Em 1733, John Kay cria a lançadeira volante. O que é a lançadeira volante? É uma espécie de um tear que é um tear mecânico, mas não é um tear mecânico que funcione sozinho. É o trabalhador que movimenta o mecanismo. Com a lançadeira volante, consegue fazer o dobro de tecido que ele faz usando um tear manual. Eu ia fazer, digamos, 1 metro de tecido por hora. É um valor aleatório, tá? Não sei se era esse valor mesmo. Digamos, 1 metro de tecido por hora. Com a lançadeira volante, ele consegue fazer 2 metros de tecido. Ele consegue fazer o dobro. Ok? Aliás, 2 metros não, 4. É mais que o dobro. Aumenta 4 vezes. Então você precisa de o que o que 4 tecelões faziam, agora 1 tecelão faz. Então você tem duas possibilidades. Ou você consegue produzir o mesmo tanto com menos trabalhadores, ou com a mesma quantidade de trabalhadores você produz 4 vezes mais. Então isso aumenta a produtividade. Então ou você está produzindo muito mais, isso aumenta a sua lucratividade, ou você reduz a quantidade de trabalhadores, produz a mesma quantidade, com menos trabalhadores você paga menos salário, seu lucro aumenta. Então a lançadeira volante aumenta a produtividade. Nesse momento, pessoal, a gente ainda não está pensando, os comerciantes ainda não estão pensando, os donos das manufaturas ainda não estão pensando em demissão. Eles estão pensando assim, legal, agora eu vou conseguir produzir 4 vezes mais, ok? Só que isso gera um problema. Tem mais etapas da produção de tecido, mas eu falei para vocês que tinha o cara que transforma a lã em fio e o cara que junta os fios para fazer o tecido, que é o tecelão, ele vai tecer os fios. E o cara que vai tingir. Mas vamos pensar só no fio e no tecido, e na tecelagem. Então agora você tem um tecelão fazendo antes o que 4 faziam. Então você multiplica por 4 a produção de tecido. Só que você multiplica por 4 a tecelagem, de juntar os fios e formar o tecido. Isso implica que você precisa de mais fio. Então, para um trabalhador volante, você precisa de 4 pessoas fazendo fios, você precisa de 4 fiadores. Ok? Antes você tinha um fiador para um tecelão. Agora você precisa de 4 fiadores para um tecelão usando a lançadeira volante. Então percebam que aumenta a produtividade em um setor, mas o outro setor precisa de mais gente. Então, para um na tecelagem, você precisa de 4. Então, alguns que eram tecelões viram fiadores, né, para equilibrar. Então, você aumenta a produtividade, mas não aumenta tanto assim, porque você só aumenta em uma etapa. A outra etapa, para ter a mesma produtividade, você precisa de mais gente. Em 1767, né, então, começa a ter isso para aumentar a velocidade da fiação. Aí, em 1767, o James Hargreaves cria o Spinning Jenny. O Spinning Jenny é uma máquina também que funciona, é o próprio trabalhador que gira uma manivela e faz a máquina funcionar. Ela não funciona sozinha, precisa da força humana. Mas é uma máquina que permite que um fiador faça 8 fios por vez. Então, a lançar um tecelão fazer o trabalho de 4. Com o Spinning Jenny, um fiador faz o trabalho de 8. Resolveu o problema, porque para uma lançadeira volante você precisava de 4 fiadores. Agora, com um fiador, faz o trabalho de 8. Só que a produção de fios fica muito mais rápida que a tecelagem. Então, para um Spinning Jenny, você precisa de 2 lançadeiras volantes. Ok? Então, com o surgimento da lançadeira volante, você aumenta a produção vezes 4. Com o Spinning Jenny, aumenta a produção vezes 2. Só que você já tinha multiplicado por 4, então se você comparar da invenção do Spinning Jenny para antes da lançadeira volante, juntando essas duas invenções, você multiplicou a produção por 8. Ok? Só que aí, de novo, você tem para um Spinning Jenny você tem que ter 2 tecelões. Então tem um desequilíbrio.
Então aumenta a produtividade, mas a quantidade de trabalhadores continua sendo mais ou menos a mesma, porque aumenta a velocidade, precisa de mais gente trabalhando no outro. Até que em 1785, Cartwright resolve esse problema com o tear mecânico. O tear mecânico, ele junta o spinning engine e a lançadeira volante. Então, um trabalhador sozinho faz o trabalho de 2 que faziam a lançadeira volante e 1 de spinning engine. Se a gente comparar em 1785 a invenção do tear mecânico com o que era o trabalho antes da lançadeira volante, você tem uma pessoa fazendo o trabalho de 16. Então, em menos de 50 anos, a produtividade de um trabalhador é multiplicada por 16. Percebem que é muito, você está aumentando absurdamente a produtividade. Então, ou você consegue produzir a mesma coisa com muito menos gente, ou com a mesma quantidade de gente você consegue produzir muito mais. Ok? Então, a gente tem surgimento de novas tecnologias que vão aumentar a produtividade e diminuir a necessidade de trabalhadores. E lembrando que com essas tecnologias o trabalho fica ainda mais fácil. Então você precisa ter ainda menos qualificação. Então a mão de obra que está sendo expulsa do campo está sendo absorvida por essas fábricas. São potenciais trabalhadores para essas manufaturas, ainda não são fábricas. Aqui as imagenzinhas só para vocês conhecerem. A primeira imagem é a lançadeira volante, um trabalhador de aproximadamente 4 spinning engine. Tinha spinning engine de 8, tinha spinning engine de 16, depois eu subi spinning engine de 32. E no último ali nós temos o tear mecânico. O tear mecânico ele já vai funcionar sozinho, mas eu vou explicar daqui a pouco. Ele ainda precisa de um trabalhador, mas ele vai se movimentar sozinho. E eu vou explicar por que daqui a pouco. O tear mecânico ele é a junção da lançadeira volante com o spinning engine. Então você não precisa de um tecendo e um fiando. Um trabalhador faz as duas coisas com a ajuda da máquina. Ok? E com uma produtividade muito. Pois o volante, o spinning engine, o tear mecânico, paralelamente a isso, vários engenheiros no século XVIII trabalhando na máquina a vapor. O James Watt, dependendo da sua pronúncia, ele é um engenheiro escocês que aperfeiçoou o equipamento a vapor. O que acontece? Ele não inventou a máquina a vapor, as máquinas a vapor já existiam, mas ele aperfeiçoou as máquinas a vapor. Como? As máquinas a vapor eram muito grandes. O lugar que mais utilizava era a mineração de carvão. Por quê? As minas de carvão elas são muito úmidas, então no fundo das minas de carvão tem muita água. Né? Os mineradores que trabalham na mineração de carvão, enquanto eles estão lá tirando carvão, está pingando água. É muito úmida a mina de carvão. Então você tem que bombear essa água do fundo da mina para fora para os trabalhadores poderem ficar lá dentro, não se afogarem. E bombeada do fundo, uma máquina a vapor. Só que essas máquinas a vapor eram gigantescas. É o que vocês estão vendo aí na imagem do lado esquerdo em cima. Vocês estão vendo aí a estrutura da bomba que funciona a vapor, tirando a água. Do lado dela ali um pouquinho à frente, vocês vão ver que tem uma pessoinha. Se vocês não estiverem enxergando, olhem mais de perto, vocês vão ver, vocês terem noção do tamanho dessa máquina a vapor. Então, James Watt, era um engenheiro, ele estava trabalhando numa forma de tornar essas máquinas mais eficientes. Tornar mais eficiente significa trabalhar mais, gastando menos combustível. Ele queria tornar essas eficientes, né, ter a mesma potência, ter a mesma força, só que gastando menos. E também tornar essas máquinas menores, para que elas tivessem outras aplicações no dia a dia. Até que em 1769 cria uma máquina pequena, eficiente e versátil, que podia ser utilizada em outras situações. Lembrando que o combustível da máquina a vapor é o carvão, não é água. O carvão que é utilizado, né, a máquina a vapor você tem um forninho, e esse forno ou fornão, se for uma máquina muito grande, você tem uma espécie de um forno, que você queima esse carvão, o carvão ferve a água vira vapor, e é a pressão do vapor que movimenta o mecanismo da máquina a vapor. Não é água. O mineral não é o carvão vegetal que você usa para fazer churrasco. É o carvão mineral que tem um poder maior, né, que gera mais calor quando queimado. Você não usa carvão mineral na churrasqueira,
Senão você ia torrar o seu carvão, você não usa carvão vegetal na indústria porque ele não ia fazer calor suficiente, não ia gerar calor suficiente. Pois bem, James Watt criou a máquina a vapor. Aí algum engenheiro olhou para a máquina a vapor do James Watt, mecânico do Harvard, e pensou, e se eu juntasse? Juntando a máquina a vapor com o tear mecânico, a gente tem o tear mecânico a vapor. Ou seja, o movimento sozinha, você não depende da força do tecelão. Se a máquina faz o movimento sozinha, você consegue fazer uma produção muito maior. O trabalho do tecelão na é tecelão, porque quem faz a tecelagem é a máquina, ela faz sozinha. A função do trabalhador é acompanhar o movimento da máquina, ver se o fio não está enroscando, ver se a máquina não emperrou, ver se não caiu algum pedaço de tecido, algum pedaço de fio em algum mecanismo. A função do trabalhador é acompanhar o trabalho da máquina, né? Manter a máquina funcionando. E aí você aumenta a produtividade, que aumentou para 16 com o tear mecânico, com a máquina a vapor se aumenta de 1 para 100, para 200. Então com a máquina a vapor você tem uma explosão na produtividade. Então todo esse processo que a gente viu, mais a introdução do motor a vapor nas máquinas de tecelagem, nós temos a revolução industrial propriamente dita. Então todo esse processo que eu expliquei para vocês até agora culmina com a máquina a vapor. Então a máquina a vapor traz uma nova organização da indústria, porque o artesão que trabalhava sozinho já não tinha condições de concorrer com a manufatura. A manufatura produzia muito mais barato, com maior qualidade. Agora, a máquina a vapor trabalha com máquina a vapor. E quando a gente coloca a máquina a vapor na manufatura, essa manufatura vira uma fábrica, e aí que surgem as fábricas. Quando você tem a fábrica trabalhando com máquina, ela consegue produzir muito mais. E com muito melhor qualidade e muito mais barato do que a manufatura. Conseguia concorrer com a manufatura. Agora é a manufatura que não consegue concorrer com a fábrica. Então quem produz tecido vai ter fábrica. Ou tem fábrica, ou quebra, ou não consegue concorrer. Então a gente tem uma transformação num intervalo relativamente curto de tempo, uma transformação muito grande na organização do trabalho e da produção de tecido. Por isso uma revolução industrial, uma mudança muito grande, muito rápida na forma de produzir. Ok? Então agora, a energia a vapor, o carvão e o causa uma revolução na economia. Esses são os produtos mais importantes. A energia a vapor é indispensável para você fabricar tecido. Se você não tem energia a vapor, você não consegue concorrer. E o carvão se torna o principal combustível. Que é o combustível, ele vai ser muito importante, vai ser um produto muito valorizado. E o ferro, que é a matéria-prima para fazer as máquinas. Então esses três elementos vão ser fundamentais na economia. A economia passa a depender desses três elementos. Que antes nem a energia a vapor meio que nem existia na indústria. O carvão e o ferro eram irrelevantes. Agora eles são fundamentais. Então, os produtos que antes eram manufaturados por máquinas. São as máquinas que fazem. E as máquinas fazem com maior eficiência. E aí, a gente tem a mecanização da produção, ela começa justamente na tecelagem. Ela não começa na tecelagem de lã, propriamente. Ela começa na tecelagem de algodão, que é outro setor da economia, que também você transforma algodão em fio, o fio em tecido. O processo é parecido com o da lã. Ela começa na tecelagem de algodão, mas ela passa para a tecelagem de lã também. Então, vai para esses dois elementos. O algodão, que vinha principalmente das colônias na América. Olha lá o comércio que eu falei, o comércio triangular, né, os comerciantes levando esses produtos para diferentes lugares do mundo. Esse algodão que vinha principalmente das colônias da América vai para a Inglaterra, vai ser utilizado na indústria lá. Com a mecanização você tem um absurdo, como eu falei, o que antes desse processo era feito por 100 trabalhadores, por 200 trabalhadores, e aí você tem um aumento. Então você vai ter um incentivo à produção de algodão, um incentivo à produção de lã. As terras, os cercamentos vão ser usados ou para pasto ou para produzir lã. Os pequenos agricultores que produziam gêneros alimentícios ficam desempregados, vão para a cidade. Na cidade eles vão formar uma massa de desempregados. Aumenta a oferta de trabalhadores, diminui o valor do salário. Diminui o valor do salário, aumenta a lucratividade. Aumenta a lucratividade, você tem mais dinheiro para investir. Você tem mais dinheiro para investir, você compra mais máquinas. Você compra mais máquinas, você
aumenta a produção. Você aumentando a produção, você precisa de mais matéria-prima. Precisando de mais matéria-prima, cerca mais terras para pasto de ovelha, cerca mais terras para produção de algodão. Mais trabalhadores no campo ficam desempregados, vão para a cidade. Mais desempregados na cidade, diminui salário. Diminui salário, aumenta o lucro, aumenta a capacidade de investimento, você compra mais máquinas. E aí a gente tem um círculo que faz a economia industrial funcionar. A economia, a produção, essa nova forma de produzir. Ok? Qualquer dúvida, me mandem depois. Então, carvão se tornam fundamentais. O carvão que é extraído das minas de carvão, né, como eu já mostrei, e como vocês estão vendo nas imagens aí, as condições de trabalho eram bem ruins desses mineradores. E o carvão e o ferro, eles se tornam, entre aspas, os motores da economia, né? O carvão e o ferro são produtos fundamentais. Portanto, onde tinha carvão e onde era o melhor lugar para você instalar a sua indústria, porque você teria o combustível e a matéria-prima perto. E eu falei para vocês, a Inglaterra tinha todo o dinheiro, né, comércio, tinha condições de investir na produção, tem a lei dos cercamentos que vai favorecer a produção de lã, a produção de algodão e que indiretamente vai gerar uma massa de desempregados que vai servir como mão de obra barata na indústria. Mas a Inglaterra também precisava de carvão e ferro para desenvolver sua indústria. O que ela tinha, gente? A Inglaterra é país de Gales, ao norte ali, que a Escócia não está aparecendo muito. Essas manchinhas marrons aí que vocês estão vendo são minas de carvão. Olha só, a Inglaterra tinha muita mina de carvão e muita mina de ferro. Carvão e ferro são necessários para a Revolução Industrial. E a Inglaterra tinha bastante. E é próximo ou em cima dessas manchas que a gente vai ter a instalação das principais indústrias inglesas. Se a gente pegar um mapa industrial da Inglaterra, ainda hoje, essas manchas equivalem às principais áreas industriais da Inglaterra. Então a indústria se concentra aí que é perto do carvão, que é perto do ferro, porque sendo perto você gasta menos dinheiro com o transporte e você consegue abastecer essa indústria com mais eficiência. A máquina a vapor vai ajudar também uma transformação no transporte. Você precisa transportar mais mercadoria, mais matéria-prima, mais combustível com maior velocidade. Pois bem, vocês viram nessa imagem aqui quem está tirando o carvão do fundo da mina é o trabalhador. Ele está puxando o carrinho com o próprio corpo. Não dá para descer com um cavalo, que vocês estão vendo que o espaço é pequeno. Então é o próprio trabalhador que puxa um carrinho. Esses carrinhos podiam chegar na casa das toneladas. Colocavam um carrinho no trilho, né, com rodinhas ali num trilho e ia puxando com toda a sua força. Vocês estão vendo que não era um trabalho eficiente. Aí, um belo dia, o carrinho em cima dos trilhos olhou para a máquina a vapor e pensou: e se eu fizer uma máquina a vapor com rodinhas que tenha força suficiente para puxar esses carrinhos do fundo da mina? A gente põe um trilho do fundo da mina até o lado de fora, a gente põe uma maquininha que puxa esse vagãozinho com carvão para fora da mina. Surge a locomotiva. Então a primeira locomotiva ela é para puxar o carvão para fora da mina. Aí um outro engenheiro olhou para isso e pensou: e se a gente fizesse um trilho maior daqui da mina de carvão até a fábrica, para facilitar? Faz uma máquina um pouco mais potente que leva daqui até lá, ao invés da gente levar de carroça, levar de cavalo, levar de burro. Então faz essa trilhazinha da mina até a fábrica e você transporta o carvão. Surge o trem de carga. Aí alguém olhou para o trem de carga e pensou: e se ao invés de vagões de carga, eu fizer um vagão fechado com poltronas confortáveis e transportar pessoas de uma cidade para outra? Surge o transporte, o trem de passageiros. Então perceba que você tem a necessidade de transporte de mercadorias, né, de matéria-prima e de combustível, que faz as pessoas pensarem: como eu torno isso mais eficiente? Uso a máquina a vapor e crio um meio de transporte mais rápido, mais eficiente. E aí você junta a tecnologia que já existia com uma necessidade que surge um novo meio de transporte. Algo semelhante acontece com os navios, né? Para facilitar ou tornar mais rápido. Primeiro, de uma cidade para outra da Inglaterra, terra, ilha. E a maioria das minas, ou não a maioria, mas muitas dessas minas estão perto do litoral. Então o transporte
de navio ainda é mais eficiente nesse momento. Então, para transportar algumas mercadorias, era melhor de navio. E aí alguém pensou, e se eu colocasse um motor a vapor no navio? Ele não vai mais depender do vento para, né, para empurrar as velas. Então, você tem o navio a vapor. Então, você tem com a Revolução Industrial uma sensação de encurtamento das distâncias, ainda não muito intensa. Na segunda Revolução Industrial isso vai ser mais intenso, a gente vai ver mais para frente. Mas você já começa a ter nas pessoas cada vez mais uma sensação de que as distâncias estão menores. E você tem também um grande desenvolvimento econômico por conta dessas novas formas de transporte. Bom, agora vamos falar um pouco da estrutura social. A partir surge uma nova figura na sociedade, que é a figura do capitalista. O que é o capitalista? O capitalista é o dono do meio de produção. E quem que era o dono do meio de produção? A gente viu que quem montava a manufatura e depois quem montou a fábrica e que era dono daquilo era o comerciante. O comerciante, desde a Idade Média, é chamado de burguês. Então, o capitalista na Revolução Industrial é o burguês. A burguesia vai deixando de ser uma burguesia comercial para se transformar numa burguesia industrial e uma burguesia capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema de produção. O sistema de produção da Idade Média é o feudalismo, o sistema de produção da Idade Moderna é o mercantilismo, o sistema de produção da Idade Contemporânea, capitalismo. Depois surge o socialismo, mas capitalismo. E por que o burguês que tinha dinheiro para investir na produção? Poucas pessoas tinham dinheiro para fazer esses investimentos em montar a manufatura e depois montar fábricas. Isso é tudo muito caro. Então, é o burguês que tem esse dinheiro. É por que a gente chama ele de capitalista, vem da palavra capital. O que é o capital? São os recursos necessários para investir em algo. Grosseiramente a gente diz que é dinheiro, mas não é dinheiro, não é só dinheiro. Às vezes uma propriedade que você tem é um capital, às vezes, hoje em dia tem teóricos que falam que o próprio recurso humano é um capital, né, que o próprio trabalhador é um capital, mas enfim, vamos simplificando, vamos dizer que o capitalista é o cara que tem dinheiro para investir na produção. Então, ele tem capital, portanto, dinheiro para investir na produção. E aí surge o que a gente chama de capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? É um modelo econômico em que o capitalista investe visando o lucro. Então, o capitalismo é isso, é um sistema econômico em um capitalista que investe na indústria e que objetiva lucro. Isso é o capitalismo. Um dia a gente tem o capitalismo financeiro, que é o cara que investe no mercado financeiro para ter lucro. Mas o objetivo do capitalismo sempre é lucro, é conseguir lucro. O capitalismo industrial ele se baseia na mão de mercantilismo. No Brasil colonial, por exemplo, ele era baseado na mão de obra escrava. No capitalismo industrial precisa ser mão de obra assalariada, porque você precisa produzir e você precisa de mercado consumidor. Escravo não é mercado consumidor, então você precisa ter o trabalhador ganhando salário e consumindo o que a indústria está produzindo. E essa mão de obra assalariada, na sociologia, enfim, como proletariado. Proletariado é uma palavra que vem do latim, né? Prole quer dizer filhos, então proletariado é aquele cara que não tem riqueza nenhuma, ele só tem filho, por isso proletariado. E o capitalismo industrial também é baseado na livre concorrência. Olha as ideias iluministas aí, liberdade econômica, o liberalismo econômico do Adam Smith. O capitalismo precisa da livre concorrência, as indústrias precisam concorrer livremente entre si. O Estado, o governo tem que interferir o mínimo possível. No mercantilismo e no feudalismo a economia era controlada, no capitalismo a economia tem que ser menos controlada. A partir do século XVIII, só para entenderem, sempre que aparecer uma figura de cartola nas imagens, essa figura de cartola representa o capitalista. A cartola a cartola era utilizada por pessoas bem vestidas, então para dizer que alguém da elite, você tem a cartola, e a elite social a partir da Revolução Industrial é a burguesia. Junto com o capitalista, o que é o operário? As fábricas vão ter máquinas. E a máquina é mais vantajosa do que o trabalho exclusivamente humano. A produção é mais eficiente. O operário nada mais é do que o operador de máquinas. Aquele que opera uma máquina é um operário. E qual é a diferença do operário para o artesão? O operário, ele não é dono das ferramentas, o artesão era dono das ferramentas. O operário não controla o tempo do trabalho, ele recebe por horas. Ele tem que chegar na fábrica a tal hora e tem que ficar na fábrica até tal hora. O artesão
trabalhava no horário que ele mesmo determinava. E o operário recebe um pagamento pelo esforço, ele recebe o pagamento pelas horas de trabalho, não pelo produto, pelas horas de trabalho. Por conta disso, o pagamento sempre é menor do que o que ele produz. Então ele sempre vai produzir muito, o valor do que ele produz é sempre muito maior do que o salário. E a diferença entre o salário dele e o valor daquilo que ele produz é parte do lucro do capitalista. Ok? Então surge o operário. O operário é o operador. E o operário, mesmo ele não sendo o mais comum, não é que agora todo mundo vai ser operário. Não, a maioria das pessoas no mundo, nesse momento, ainda trabalham em outras atividades. Mas como o sistema de trabalho do operário gera muito lucro para o capitalista, o modelo de trabalho do operário vai ser empregado em organizadas de outras formas. Então a pessoa que trabalha no comércio vai trabalhar igual a um operário. Quer dizer que no comércio ela vai operar máquinas? Não necessariamente. Mas ela vai ter um horário para entrar, um horário para sair. Ela vai receber o seu pagamento pelas horas trabalhadas e não pelo tanto que ela produz. O médico vai ter um horário para entrar no trabalho e um horário para sair. Vai receber o pagamento pelas horas de trabalho. O professor, a mesma coisa. E as outras profissões do operário, ele passa a ser modelo para as outras opções, para as outras profissões. A forma de pagar o operário, a forma de controlar o trabalho do operário, serve de modelo para as outras profissões. Por isso que... Então percebam que antes da Revolução Industrial, o trabalho mais comum era o trabalho do artesão. O tipo de trabalho era o trabalho do artesão. Todas as profissões eram reguladas, eram tratadas mais ou menos como artesão. Agora todas as profissões vão ser tratadas mais ou menos como a do operário. Então a gente tem uma transformação social no trabalho. Não só econômica, mas também social. Ok? Por isso que é uma revolução. A gente está falando de grandes... na forma de pensar, na forma de agir das pessoas. As condições de trabalho, a Revolução Industrial, pioram muito. Como o trabalhador recebe por hora de trabalho e menores, as jornadas de trabalho vão ser muito longas. Vão chegar a 12, 14, 16 horas por dia. Em ritmo acelerado. Não é que ele trabalha 12 horas, mas trabalha na manhã. Trabalha 12 horas, 14, 16 horas, mas trabalha no máximo que ele aguenta. Com o máximo de força possível. Né? Também o trabalho nas fábricas tinha uma disciplina muito rigorista, precisa garantir que esse trabalhador dê o seu melhor, dê o seu máximo. E como que ele garante isso? A princípio, obrigando o cara. E como que ele obriga? Se ele está sendo indolente, se ele está fazendo de qualquer jeito, ele podia receber castigos físicos. Ainda mais se fossem mulheres ou crianças, que, aliás, exploração do trabalho feminino, exploração do trabalho infantil era muito comum nesse momento. As crianças trabalham nas fábricas a partir de 5 anos. Inclusive, algumas funções eram exclusivamente de crianças. A manutenção de algumas máquinas só podia ser feita por crianças, porque a mãozinha da criança cabe naquele lugar da máquina. Ou, como vocês estão vendo nessa imagem aí, vocês estão vendo que tem uma criancinha embaixo da máquina. Essa máquina ela vai para frente e para trás, ela é um tear, ela vai tecendo os fios indo para frente e para trás. Então tinha uma função dentro da fábrica que era entrar embaixo da máquina e pegar os retalhos de tecido que caíam para a máquina não emperrar. Só que a máquina vai para frente e para trás. Então quando a máquina vai para frente, a criancinha vai lá, pega os retalhos e quando a máquina está voltando, a criancinha tem que sair rápido. Várias crianças morriam atropeladas pela máquina. Vários acidentes de trabalho aconteciam. O ambiente era pouco ventilado, o ambiente era barulhento, o ambiente era perigoso. E além dos castigos físicos, né, que você tem um funcionário que é o capataz, que ele está lá para forçar o trabalhador a trabalhar. Também podia infringir multas. Então, se ele acha que o trabalhador foi desrespeitoso ou não fez o trabalho direito, ele podia cobrar uma multa. Às vezes o trabalhador até preferia o castigo físico do que a multa, porque a multa fazia muita falta, o salário é muito baixo. É o suficiente para a pessoa sobreviver. E sofrer uma multa significa que vai faltar dinheiro para você. Tem, nesse contexto, também ameaça constante de direito. A mulher está grávida? Ah, você está grávida, está com barrigão, não consegue trabalhar? Problema seu, tem outra mulher lá fora que consegue trabalhar. Então, se você não consegue trabalhar, sinto muito, vou te demitir. Ah, ficou doente? Problema seu. Não aguenta trabalhar, problema seu. Tem outra pessoa lá fora saudável querendo trabalhar. Então, os trabalhadores podiam ser demitidos a qualquer momento, sem nenhum direito, sem nenhuma segurança. E a diferença de salário entre homens e mulheres era significativa. O homem ganhava mais do que a mulher para exercer a mesma função, simplesmente pela crença na época que o homem era mais forte, então ele conseguia produzir mais. A mulher mais frágil produz menos. Então a mulher tem que ganhar menos que o homem porque ela não consegue produzir igual ao homem. E a criança então ganha menos ainda.
Então, algumas fábricas tinham como estratégia não contratar homens, já que a mulher ganha menos, eu forço essa mulher a trabalhar pra caramba e pago menos porque ela é mulher. Aí eu tenho a mesma produtividade com maior lucro, porque mulher ganha menos. Ok? Então, e por que os trabalhadores aceitavam essas condições horríveis de trabalho? Porque o desemprego é muito alto. Ou você aceita, ou então era preferível ter uma condição de trabalho muito ruim do que ter uma... Era preferível ter uma condição de trabalho muito ruim do que não ter trabalho nenhum. Né, aqui algumas imagens para vocês verem, né, o trabalho infantil, mas vocês estão vendo ali o capitalista identificado pela cartola. Aliás, nessa imagem aqui lá no fundo também tem um capitalista, olha lá. Que o capitalista identificado pela cartola e aqui várias crianças trabalhando. Não sei o que essas crianças estão produzindo, mas representa isso. Aqui, pessoal, a gente está já no século XX, então essa situação do trabalho infantil foi até bem pouco tempo. Aliás, ainda hoje, apesar de ser proibido, muitas crianças são submetidas ao trabalho infantil. Aqui a gente tem mais crianças operárias, aqui crianças em condições bem ruins, ó, uma criança descalça, com a vestimenta suja, rasgada, num ambiente sujo, outra criança ali atrás com curativo, provavelmente se machucou na fábrica. E aqui a gente tem também uma outra imagem, também século XX, para vocês perceberem a sujeira do ambiente. Comparem a parte de cima da roupa dessa moça com a parte de baixo. A parte de baixo é a cor original, a parte de cima é porque está suja. Não é um degradê no tecido, é sujeira mesmo. E com o tempo, né, vão surgindo investigações, os governos vão percebendo que os trabalhadores estão morrendo demais e trabalhador morto não gera lucro. Então começam a fiscalizar e alguns donos de fábrica começam a tentar maquiar suas fábricas para aparecerem em ambientes melhores. Quando vem uma fiscalização, né, vamos olhar essa imagem. Esse aqui é o ambiente normal da fábrica. Vocês estão vendo ali as crianças, mulheres, roupa rasgada, sujeira e tal. Quando vinha uma fiscalização, eles tentavam deixar a fábrica mais limpa. Esse quadro provavelmente foi encomendado por um dono de fábrica. Mas se vocês olharem aqui no cantinho embaixo do lado direito, o pintor pôs a mão da mocinha ali perto da engrenagem para dizer que ela pode se machucar a qualquer momento ali, né? Então, os donos das fábricas às vezes deixavam seu ambiente mais ou menos assim quando vinha uma fiscalização, mas esse não era o ambiente comum no dia a dia dos trabalhadores. Ok? Os trabalhadores, como vai ser mais efetiva na época da segunda Revolução Industrial, então a gente vai estudar isso melhor depois. Mas já na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, a gente tem a criação das sociedades de ajuda mútua. Então os trabalhadores criam sociedades mais ou menos parecidas com as irmandades religiosas que a gente tinha no Brasil, que a gente estudou na época da mineração, que eram sociedades de ajuda mútua, que os membros pagavam uma taxa para ajudar quando ficava viúva, quando ficava doente. Então, os trabalhadores começaram a criar esse tipo de organização, em que eles recolhiam taxas dos trabalhadores e faziam uma espécie de uma vaquinha para ajudar quem ficava desempregado, para ajudar a viúva que perdia o marido num acidente de trabalho, para ajudar o trabalhador que ficava doente, ou ajudar o trabalhador que ficava que ficava incapacitado de trabalhar por conta de um acidente de trabalho. Então, os trabalhadores começaram a fazer essas associações. Só que elas começaram a se difundir na Inglaterra em 1793, só que em 1799 o governo proibiu, porque essas sociedades começaram a fortalecer os trabalhadores. Então alguns trabalhadores pensavam, não preciso me desesperar, posso esperar um emprego numa fábrica que tem condições de um pouco melhores, porque enquanto isso os meus colegas estão me ajudando com uma espécie de seguro-desemprego. Então, essas sociedades foram fortalecendo os trabalhadores, né, que foram se fortalecendo para exigir melhores condições de trabalho. Aí o governo proíbe, porque o governo é ligado à burguesia, e para a burguesia não era interessante que os trabalhadores se fortalecessem, porque para a burguesia era interessante ter uma grande quantidade de mão de obra disponível, aceitando trabalhar 16 horas por dia, com risco de acidente, sem direito nenhum. Mesmo proibidas, elas continuaram existindo de forma clandestina. E em 1824 elas voltaram a ser XIX, na metade do século XIX, quando tem a segunda Revolução Industrial, que aí começam a surgir os sindicatos, associações de trabalhadores, movimento trabalhista, e aí a gente vai ver que os trabalhadores aos poucos vão conquistando direitos, mas aqui na primeira Revolução Industrial ainda não. Os trabalhadores também não aceitavam assim tranquilamente essas condições de trabalho. Então, eles faziam protestos como greves, quebravam máquinas, né? Quando a gente foi estudar o movimento trabalhista, a gente vai ver que um dos primeiros movimentos trabalhistas era um movimento que estava assim,
a nossa vida piorou quando colocaram máquinas para trabalhar. Então a culpa da nossa vida ruim é das máquinas. Se a gente quebrar as máquinas, a nossa vida volta a ser boa. Vocês vão ver que é um pensamento muito simples, que não é assim que funciona, mas tinha um movimento de trabalhadores que entravam nas fábricas de noite, quebravam as máquinas, porque eles achavam que sem máquina a vida deles ia voltar a ser boa. E, nesse contexto, a polícia do governo. O governo é controlado pela burguesia, né, pelos capitalistas. Então, os capitalistas reprimiam de forma violenta as manifestações de trabalhadores. Ok? A burguesia, ela é um novo grupo. Então a gente tem uma nova burguesia a partir da Revolução Industrial. É uma burguesia muito rica e que passa a viver como viviam os nobres antes. São a elite da sociedade, a elite econômica da sociedade. Mas na época da primeira Revolução Industrial, tirando a Inglaterra, a burguesia ainda não tem o poder político. A burguesia vai começar a ganhar o poder político a partir da Revolução Francesa, sendo os próximos capítulos. Os cargos, que aliás é a próxima aula, os cargos políticos, o direito de voto, eram da nobreza e dos proprietários rurais. Na Inglaterra, só em 1832 que os burgueses que comprovassem ter alguma propriedade passaram a ter direito de voto. Então é só no século XIX que a burguesia vai ter de fato poder político. Ela tem uma boa relação com o governo na Inglaterra, mas ela ainda não domina o poder político. Ela escolhe parlamento, mas ainda não domina a política. Já os trabalhadores só vão ter direito ao voto muito depois, no século XIX ou só no século XX os trabalhadores vão ter direito ao voto. Então isso demora a acontecer. Os trabalhadores estão afastados da política. A burguesia, então, na primeira Revolução Industrial, a burguesia ainda não controla a política. Ao longo do século XIX, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, vai dominar, além do poder econômico, também o poder político. Então, percebam que, como eu falei, revolução modifica a estrutura social. A burguesia, como a gente estudou na Idade Moderna, a burguesia era o terceiro estado. A burguesia estava ali junto com, socialmente, estava abaixo do rei, do clero e da nobreza. Estava ali no terceiro estado. Agora a burguesia vai estar acima do clero industrial, a burguesia passa a estar acima do clero e da nobreza, passa a ocupar postos de governo. Essa transformação vai se completar na segunda Revolução Industrial, que a gente vai ver, mas ela começa com a primeira Revolução Industrial. Então, como eu estava dizendo, quem não tinha poder nenhum, burguesia, passa a ter muito poder. Ok? Aqui a gente tem uma charge mostrando gordos para representar aqueles que têm muita prosperidade no topo da sociedade, sendo sustentados pelos operários. Aqui é uma visão crítica, né, à sociedade capitalista, que entende o capitalista como explorador e o trabalhador como explorado. A gente vai ver que tem diferentes interpretações para isso quando a gente for estudar o século XIX. Mas aqui a gente tem uma visão crítica. O capitalista, visando o lucro, explora o trabalhador com péssimas condições de trabalho, e o trabalhador é explorado no máximo de suas capacidades para sustentar o capitalista. Então agora a gente não tem uma sociedade estamental, né, claro, nobreza e terceiro estado. A gente tem uma sociedade basicamente dividida em capitalista, operário, dono do meio de produção e quem trabalha para o dono do meio de produção. Essa é a divisão social. Dono e trabalhador. Chefe e empregado. Capitalista, operário. Ou burguês, proletariado. Ok? Então é quem trabalha e quem é dono, de quem trabalha. E quem é dono de quem trabalha não, né? Mas quem compra a força de trabalho. Quem trabalha, emprega o trabalhador. Apesar de não ser uma sociedade... É uma sociedade em que a mobilidade é possível você deixar de ser trabalhador e se tornar burguês, deixar de ser trabalhador e se tornar capitalista, mas é muito difícil essa transição social. Quem nasce numa família tem muita dificuldade para se tornar burguês, e quem nasce numa família de burgueses dificilmente vai se tornar operário. Então, a expectativa de vida, que esse quadro mostra isso, né? Os Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet. A criança e o velho quebrança ajudando. A expectativa é passar a vida inteira fazendo isso. A expectativa de vida de um filho de operário era ser operário e que seus filhos fossem operários. A expectativa de vida de um filho de burguês era ser burguês e que seus filhos fossem burgueses. Então, existe mobilidade social e a burguesia, como a gente vai ver com a Revolução Francesa, tem um discurso de que é possível, que se você trabalhar muito, você consegue mudar de classe social.
mas é muito difícil. E ainda hoje, né, gente? Ainda hoje na nossa sociedade. É muito difícil alguém passar dessa condição de classe trabalhadora para a elite da sociedade. É possível, tem pessoas que conseguem, mas não é o caminho comum. Essa transição não é o comum, não é o normal. Né? E a gente trabalha para que isso seja cada vez mais comum, cada vez mais possível. Mas enfim, isso é uma outra discussão que a gente pode ter numa aula presencial. Bom, acabou a aula, mas eu vou deixar um bônus no vídeo, que é um resumão, que é essa tabela. Deu 1h40, acabou a aula. Minutos além disso. Antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, qual que era o processo de produção típico? Trabalho artesanal e ainda a manufatura. A manufatura ainda não é Revolução Industrial, mas ela dá as bases para a Revolução Industrial. Artesão controla todo o processo produtivo, manufatura só cada um faz uma parte. Depois da Revolução Industrial, o processo de produção típico passa a ser a mecanização industrial. Então, revolução porque a gente tem uma transformação no processo de produção, do artesanato e da manufatura para a mecanização industrial. Mão de obra predominante. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador artesão. Depois da Revolução Industrial, o trabalhador típico é o operário. Não que todo mundo vai virar operário, mas mesmo quem não é operário vai trabalhar num sistema de trabalho, ter seu trabalho organizado e receber salário como se fosse operário, que foi o que eu expliquei durante o vídeo. Donos dos meios de produção. Quem é dono do meio de produção antes da Revolução Industrial? O trabalhador. O artesão é dono do meio de produção, ele é dono das ferramentas, ele compra matéria-prima, ele é dono da sua oficina, ele é dono da sua força de trabalho. Depois da Revolução Industrial, quem é dono do meio de produção? É o capitalista. O capitalista compra a força de trabalho, pagando salário para o trabalhador. Ele compra a matéria-prima, que é o investimento. Ele compra as ferramentas. Ele compra a fábrica. É ele que fica com o lucro. Condições necessárias para a produção. Antes da Revolução Industrial, você tinha que ter ferramenta, matéria-prima e conhecimento. Você tinha que saber produzir. Depois da Revolução Industrial, para você produzir algo, você precisa ter capital. Tem capital, você compra a força de trabalho, compra a matéria-prima, compra as ferramentas e põe os trabalhadores para fazer. Ok? Força motriz. Força motriz é o que movimentava as máquinas antes da Revolução Industrial. Força hidráulica, por exemplo, os moinhos movimentados com a força da água. Força eólica, o vento, que movimentava os navios, a vela, por exemplo. A força humana, que é quem manipulava, quem fazia o movimento das máquinas, quem girava as manivelas, quem movimentava os teares. Ou então, a tração animal, como a gente viu nos engenhos de açúcar. Os engenhos de açúcar dá para a gente classificar já como praticamente manufaturas, né? Por isso que eu falei, se vocês prestarem atenção nessa divisão do trabalho que eu expliquei da manufatura, dá para a gente comparar com a produção de açúcar no Brasil. Então, tem historiadores que dizem que, na verdade, as manufaturas se inspiraram nos engenhos de açúcar que existiam nas colônias. Né? É uma discussão aí entre os historiadores hoje em dia. Então, mas como a gente viu nos engenhos de açúcar, eram animais que movimentavam, né, a moenda para fazer o açúcar. Depois da Revolução Industrial, a principal força motriz é a energia a vapor que movimenta a maioria das máquinas. Na segunda revolução industrial que a gente vai ver eletricidade, que a gente vai ver combustíveis fósseis. Primeira revolução industrial ainda é a energia a vapor. Maior concentração populacional, onde tem mais gente reunida. Antes da revolução industrial, zona rural. Depois da revolução industrial, a maior parte das pessoas ainda vive no campo, mas a concentração de pessoas, onde tem mais gente vivendo por metro quadrado, é na cidade, é na área urbana. Então, ainda tem mais pessoas vivendo na área rural, mas a Revolução Industrial inicia um processo que vai levar o mundo a ter mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. Hoje, no mundo, há mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Isso não acontece logo que acontece a primeira Revolução Industrial. Isso é um processo que começa com a primeira Revolução Industrial e no século XX a população mundial vai ter mais pessoas na cidade do que no campo. Ok? E o poder político? Antes da Revolução Industrial, basicamente nobres. Os nobres têm o poder político. Quando a gente estudar a Revolução Francesa, isso vai ficar bem claro. Com a Revolução Industrial, inicia um processo que a burguesia vai passar a ter o poder político. Esse processo começa com a Revolução Industrial. Quando a gente chega na metade do século XIX, quem manda na política no mundo
é a burguesia industrial, são os capitalistas, ok? Então esses últimos 5 minutos do vídeo são um bônus, são uma revisão do que a gente viu no restante do vídeo, ok? Próximo vídeo, Revolução Francesa, depois suspensão de atividades e depois aulas presenciais, que eu espero que seja o mais rápido possível para a gente não ter tantas perdas esse ano, ok? Fiquem bem, lavem as mãos, não saiam de casa à toa e até mais, gente!